Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso desafio da prosperidade. Prosperidade, assunto importante. Então, eu vou convidar você para pegar um papel, um bloquinho de papel, um caderno e uma caneta para colocar alguns conteúdos para você não esquecer, mas também para escrever sobre alguns exercícios que eu vou fazer ao longo do caminho. Vamos lá? Dá um tempinho aqui para você ir lá pegar. Ótimo, muito bem, né? Então, nós aqui vamos estar juntos durante os próximos 5 dias. São 5 dias que eu te convido para fazer uma imersão, um mergulho em si mesmo, né? Para poder realmente trazer, compreender a necessidade desse assunto, porque esse é o assunto do momento, esse é o assunto de sempre, né? Porque todos nós desejamos ser prósperos, mas não conseguimos ainda trazer para a vida, um conceito básico que é realmente que já somos prósperos. Você já é próspero, porém, precisa acreditar que você é próspero, né? A prosperidade verdadeira não nasce no fora, não nasce nas coisas, ela vem de dentro. De dentro, algo lá dentro. E esse é o grande desafio. O grande desafio é você achar aí dentro de você a sua grandeza. Você já é grande. Acredite. E hoje, nesse nosso primeiro dia, nós vamos falar sobre algo essencial que é a raiz da prosperidade. A raiz da prosperidade, que começa, primeiramente, com a consciência. Depois, com o merecimento. E depois, com a permissão de ser a abundância divina. Consciência, merecimento e permissão. Pois bem, minha gente, muita gente confunde prosperidade com ter muito dinheiro, com ter muitas coisas, assim, e é claro que o dinheiro é fundamental, as coisas às vezes são fundamentais, porque é uma necessidade básica para a nossa sustentação na matéria. A gente precisa realmente de dinheiro para sustentar aquilo que a gente necessita. Mas isso não é tudo. Não é tudo que engloba uma vida próspera. O dinheiro não é tudo que engloba uma vida próspera. Porque prosperar é ter felicidade.
prosperar é viver num fluxo da vida, na confiança desse fluxo da vida. Na confiança de que nada faltará. Então, ter consciência é você saber que existe em você um fluxo interno que se comunica com o campo do universo. Bem na verdade, você já é esse fluxo. E você não consegue ter acesso a esse fluxo porque não acredita, porque você não foi educado para isso. E existe um monte de poeira, um monte de sujeira nesse campo que não serve, que atravanca essa vida próspera. Deu para entender? Né? Essas poeiras são crenças. O que são crenças? Coisas que a gente acredita. Né? Então, tem sentimentos que a gente acredita, né? Emoções que fazem com que você acredite que não tem merecimento de ser feliz. E falando em merecimento, o que é merecimento? A palavra merecimento, ela vem do verbo merecer, certo? Que tem origem no latim, né, de merere ou merire, que significa ser digno, que significa ganhar, ser digno, gente, ser digno de tudo, né? Então, você é digno, você é digna, somos dignos de termos uma vida satisfatória. Então, você é digna de ter uma vida satisfatória. Você acredita mesmo nisso? Você acredita que você realmente merece uma vida satisfatória? Você merece, eu digo com firmeza, eu digo falando com firmeza, você merece ter dinheiro, sim. Você merece um relacionamento bacana, feliz, sim. Você merece ser feliz em todos os sentidos. Mas por que não tem? Porque se você tiver dentro de você esse não merecimento, se você achar que você não merece, e isso é lá no fundo, a gente não tem consciência disso porque isso é lá no inconsciente, né? E se você tem esse não merecimento, então o que prevalece dentro de você? O medo de não ter dinheiro, o medo de não pagar as contas, né? A comparação, o desânimo, ou você gasta demais para você não ter mesmo dinheiro. E são várias coisas que acontecem, né? E claro que isso, né, vai ser manifestado fora, no mundo exterior. Porque se você tem isso dentro, isso vai para fora. Porque a gente só realmente mostra o que a gente é.
o que a gente tem dentro. E tem uma outra coisa também que vem com esse não merecimento, que é essa falta de permissão, é o não poder. Então, o que é permissão? Né? O que é realmente esse não, que não é permitido, que carregamos o tempo inteiro, esse não pode? Então, vamos lá, como fizemos com merecimento. Permissão, que também é uma palavra que vem do latim, que é permissio, né? Que deriva do verbo permittere, né? E aí vamos dividindo essa palavra. O per significa, né, um prefixo, né, ele é um prefixo latino, que significa através de, completamente, entendeu? Através de. E a outro pedacinho que é mitere, que é um outro verbo latino que significa deixar ir, lançar. Então, juntando os dois, permittere tem um sentido de deixar ir através, né? Ou seja, dar passagem, autorizar a passagem, conceder, né? Autorizar algo a acontecer. Puxa vida, é permitir, né? Significa o ato de permitir. É uma autorização, um consentimento de você fazer algo, de você ter algo. Então, permissão é o ato de deixar passar. Você pode, né, de autorizar que algo aconteça, implicando um poder, né, ou uma autoridade que concede esse consentimento. Pois bem, só que dentro de você existe o quê? É uma autoridade que concede, que dá consentimento ou não dá consentimento. Nós precisamos estudar, porque se você tem dentro de você uma autoridade que não dá esse consentimento, não existe realização. Compreende isso? Tem alguém aí dentro de você que fala, você não pode fazer isso. Então vamos pesquisar aqui, sem papel, sem nada. Você tem aí alguma coisa que lá dentro fala que você não pode ir? Será? Tem alguém ali dentro que está falando assim, realmente eu não posso, eu não acredito. Então vamos fazer uma coisa aqui, ó. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Sente o seu coração bater. Relaxe os seus ombros, o seu corpo. E deixe entrar as minhas perguntas. Veja se você consegue sentir no seu coração. E aí você deixa brotar no seu coração essa resposta, né? Você
se sente merecedor de ser feliz? Você pode sentir no seu corpo algo desconfortável, confortável. Porque se você sente, você poderia já estar feliz. Então, se você não está feliz, deve ter algo aí dentro de você que você não mereça. E muito mais ainda, você não pode. Você pode realmente ser feliz ou tem alguém aí dentro de você, uma voz que fala, não, você não pode. Você pode chegar até um pedaço, mas que isso você não pode ir. Você merece ter dinheiro? Imagine que você ganha um monte de dinheiro, como é que você fica? Você fica feliz ou um pouquinho incomodado? Veja onde sua vida está insatisfeita. Por que que existe essa insatisfação? Tá ruim? Falta? Porque essa insatisfação, nessa insatisfação, tem um lugar que acha que não merece, que acha que não pode, ou não tem poder suficiente para ter, entendeu? Então, o que será? Quem que não te dá autorização para poder ser realizado? Para viver com a abundância? Deixa essas perguntas aí, deixa, mesmo que não venha nada, já já pode acontecer. Respira fundo, pode abrir os olhos. Então, eu quero falar para vocês aí que aqui é que mora essa falta. A crença do não merecimento e do não poder. Tem alguém aí dentro que fala, eu não posso. E isso a gente acha que é o fora, mas não é, é dentro. E muitas das insatisfações que você carrega é um não posso escondido lá no fundo. A gente acaba esquecendo tudo isso. Né? Lá no inconsciente, se chama inconsciente, é como se fosse um oceano e que a gente não enxerga lá no fundo. Então, de repente, pode vir uma coisa assim, eu não posso sonhar, eu não posso ganhar tanto dinheiro, eu não posso ser feliz, não posso ser mais feliz que os meus pais, eu não posso brilhar mais do que meu irmão, ou mais que a minha mãe, ou mais que meu pai. Eu não tenho o poder que meu pai e minha mãe têm, ou se eles não tiverem, eu também não posso ter. Então você pode escrever algumas frases assim, eu não tenho o poder de. Aí você vai colocar, eu não tenho o poder de ter dinheiro, eu não tenho o poder de ter um relacionamento feliz, eu não tenho o poder de ser feliz, de dar risada, de ter bom sexo. Vai escrevendo isso. Faz um exercício com desse jeito. Você vai descobrir um monte de coisa, deixa brotar. Aquelas coisas que a gente fala no dia a dia, sabe? Que parece que não tem, a gente fala por brincadeira, sabe? Ah, caramba, eu, sei lá, isso não é pra mim. Mentira, isso daí, gente, perigoso, porque a gente vai afirmando para nós. Entende?
A gente tem que ser positivo. A gente precisa ter esse cuidado para entender que a gente coloca isso na nossa mente. E esse sentimento de não permissão começa muito cedo, quando criança. Vem de frases que ouvimos, tipo, menino, menina, não pode mexer aí. Não faz isso que é feio. Né? Aí aqueles olhares assim de reprovação. Né? Aquele julgamento que vem, putz, você é burro, você não sabe de nada, você não presta para nada. Olha, quando você crescer, você não vai ter nada do jeito que você é. Vai cravando na pessoa os julgamentos. Você é. Puxa vida, isso não existe, né? Isso só vai colocando sujeira no nosso campo de fluxo interno. Né? Porque se fosse assim, não, você pode. Claro, a gente pode tudo. Realmente a gente pode tudo, mas não, a gente não pode tudo. Entende? Mas realmente a gente pode sim, se a gente colocar na nossa cabeça, a gente tem um fluir da vida. Mas não, essas coisas bloqueiam e fecham a manifestação para a vida. Dá para entender? Então aqui a gente vai abrir esse campo. Abrir para você ser mais positivo, para você poder tirar essas poeiras dentro de você. Né? Porque talvez você tenha crescido ouvindo algumas coisas assim, tipo, dinheiro é sujo, dinheiro é só para rico, todo rico é mau caráter, né? Rico não vai para o céu, que isso tá uma verdade universal, né? Porque é ser humilde que vai para o céu, mas não é a humildade de dinheiro que se está falando, é outra coisa. Você pode ter falado assim, você tem que ralar muito para merecer. Tem que dormir, não dormir direito, trabalhar de madrugada, tal, e ainda assim, né, você não vai ter dinheiro. Isso não é para você, aceita a sua realidade. Puxa vida, quanta coisa a gente escuta, que essas frases negativas, elas viram verdades dentro da gente, lá dentro, né, nesse lugar que chama inconsciente, e elas ficam guardadas sem a gente saber, né, e sem perceber. E aí o que acontece? Que sem perceber você passa a viver tentando resolver essas frases que viram crenças, né? Mas a gente vai tentar resolver, mas a gente não consegue resolver, porque a gente vai fazer é confirmar que essas crenças são verdadeiras. Então a gente vai estragando as nossas oportunidades, isso eu falo sabotagem, né? Se sentindo culpado por algumas ações que a gente faz ou mesmo por falta de ação. E tem aquela frase que a gente fala, putz, quase que eu consegui. Quase. Né? Eu tô ali bem quietinha, assim, não vou falar nada, porque senão pode estragar alguma coisa. Eu vou lá e estrago. Puxa, não consegui dessa vez. Né? Quase eu fui feliz. E fica nesse quase até o resto da vida. Até o resto da vida tentando ser feliz de fora para dentro. Então, nesse quase, também mora um grande
não posso. Um grande você não pode. Essa autoridade falando, você não vai ser feliz. Você não vai ter o que você quer. Você não merece. Mas de quem é essa voz? De quem é essa voz? E é tão interessante, né? Porque às vezes a gente tem umas oportunidades tão legais, né? Até pode estar indo tudo bem na vida, não é? Você já percebeu isso? Já aconteceu isso com você? E aí, de repente, aquela coisa que você atraiu, muito boa, aquela oportunidade que fez assim, uau, agora vai ser a oportunidade da minha vida. Você vai dar um jeitinho todo seu de estragar, de boicotar, entendeu? Ou atrasando a hora marcada, ou esquecendo alguma coisa, ou mesmo a sua própria energia de boicote vai fazer com que a coisa não aconteça. A coisa ela assim, aí tiver, mas o que aconteceu? Não estava tudo certo. Isso tudo, gente, é dentro. A gente vai ver mais pra frente, mas é tudo dentro, né? Esse dentro que transborda para fora e que faz a coisa não acontecer. Pois é. Esse é o nosso desafio da prosperidade, né? A gente tem esse desafio da gente desvendar esses mistérios. E eu realmente, eu tô aqui para que isso aconteça. Tô aqui realmente para que você ache as portas, abra todas as portas. Porque se você aprendeu que você não pode, isso é só uma crença, você pode aprender o contrário. Ao invés de você repetir esses padrões dessas crenças, você pode fazer o contrário. Porque você repetindo esses padrões, inconscientemente, você atrai as situações que provam aquilo que você acredita. Mas isso pode mudar e a mudança é agora. E o primeiro passo é ver. É ver, é perceber tudo isso que eu estou te falando. Ok? Então agora eu vou te convidar para fazer uma prática. Então, todo dia a gente fazer uma prática para te ajudar a ver essas coisas. Ok? Todo dia nós vamos fazer uma prática que vai estar separada, vai estar num link. Então, você vai pegar o seu papel, a sua caneta, né? E você vai responder as perguntas, né, que estão ali no exercício. Ok? Então, boa prática. Escreva tudo no seu caderno. Então, eu estou aqui para te lembrar. A sua história até aqui não define o que você pode viver daqui para frente. Olha só, a sua história até aqui não define o que você pode viver daqui para frente. E eu tô aqui para te lembrar que você merece e que você pode. Você já está pronto para abrir esse novo espaço dentro do seu coração.
Então você já está pronto para abrir esse novo espaço dentro do seu coração. Então, um bom exercício e amanhã nós vamos falar sobre vibração e frequência. O que essas sujeiras, o que essas sujeiras vibram para o mundo, e como você pode mudar o seu campo energético para atrair aquilo que você tem por direito, aquilo que já é seu por direito. Meus queridos, minhas queridas, acreditem, você merece, você pode. Até amanhã.